Evangelho, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Meus amados irmãos, nós estamos, meus queridos, acompanhando no Evangelho de hoje a ressurreição de Lázaro. E com isso, meus queridos irmãos, nós damos sentido à celebração que nós celebramos hoje dos fiéis defuntos. É Jesus que chega à casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Meus queridos irmãos, ao chegar na casa, Jesus ele fica muito triste com a morte do seu amigo Lázaro. Jesus ele se entristece. Jesus ele se comove com a dor, com a além das suas irmãs. Nós não podemos, meus queridos irmãos, jamais negar que a morte causa tristeza. Nós não podemos negar que a morte causa dor, e uma dor profunda nos nossos corações. Afinal de contas, nós não nascemos para a morte, mas nós nascemos para a vida. Conforme relata hoje o Evangelho, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E é o próprio Jesus que pergunta: crês isso? A morte, meus queridos irmãos, por mais fé que tenhamos, ela provoca uma inquietação em nossos corações. Por mais fé que nós tenhamos, ela provoca uma inquietação. Ela provoca dor e tristeza. Ela mexe profundamente conosco. Isso é sério. Não é uma coisa que eu não queira sentir. Nem tudo nós podemos controlar. Meus queridos irmãos, e ainda mais quando se trata de pessoas amadas, quando se trata de entes queridos, pessoas tão queridas entre nós. Nós sabemos quantas marcas temos no coração por todas essas realidades. E o que Jesus faz hoje? E o que Jesus faz hoje diante dessa realidade? Primeiro, ele nos dá uma grande catequese sobre o sentido da vida. Ele nos ensina sobre esse sentido, para que nós possamos entender, meus queridos irmãos, quantos de nós precisamos hoje, conforme a palavra, diante dessa catequese que Jesus dá. Quantos de nós hoje precisamos dessa palavra de ânimo, dessa palavra de fé? Quantos de nós precisamos esse ânimo novo, no sentido novo? Preste atenção. Marta afirma ao Senhor: Senhor, se estivesses aqui, ou seja, se o Senhor estivesse estado aqui, ele não teria morrido. Ou seja, a morte de Lázaro, meus queridos irmãos, teria só mudado de data. Se o Senhor estivesse ali, ele não teria morrido. Ou seja, só teria mudado de data. Anos, um tempo a mais, porque ao final de contas, meus queridos irmãos, todos nós vamos passar por essa realidade diante da nossa existência. E ela diz: eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Eu sei. Ela sabia. Ela sabia. Mas ainda diante do inconformismo, muitas vezes diante do inconformismo humano, nós também somos assim, nós queremos protelar. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Às vezes uns dias a mais, às vezes meses, às vezes anos. Meus queridos irmãos, e o Senhor provoca essas irmãs. Ou seja, saber, ela fala: eu sei disso. Ela sabia que ele ressuscitaria. Ou seja, saber não é a mesma coisa que crer.
Saber não é a mesma coisa que crer. Saber é uma coisa, crer é outra bem diferente. Muitas vezes nós também sabemos, mas será que nós realmente cremos? Saber é diferente de crer. Eu sei que meu irmão ressuscitará no último dia. Eu sei. Aí Jesus pergunta: você crês nisso? Porque saber é diferente de crer. Meus queridos irmãos, não adianta saber de cor o catecismo da Igreja Católica que fala da ressurreição. Não basta saber de cor, mas a nossa atitude precisa ser uma atitude de fé diante do saber. Nós precisamos crer. Crer em Jesus é possuir já a vida eterna, que fala a palavra. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Acreditar no Senhor, meus queridos irmãos, já é possuir a vida eterna. A fé, nós precisamos entender que a fé não é um consolo, não é um calmante, não é um anestésico para a dor da alma. A fé é uma pessoa, a fé é Jesus Cristo, porque Ele mesmo fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ele fala: eu sou o caminho. É na pessoa de Jesus que nós vamos encontrar o consolo. Não é na fé, a fé não é o consolo, a fé não é o antídoto, é a pessoa de Cristo. Ele mesmo fala: eu sou a ressurreição. Ou seja, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é a pessoa de Jesus. A fé no momento da morte nos dá, meus queridos irmãos, a presença de Jesus. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, no momento da morte, nós não podemos ficar buscando explicações. Nós precisamos, no momento da morte, buscar a pessoa de Jesus. Nós precisamos nos refugiar na pessoa, em Jesus, porque é na presença de Jesus que nós iremos encontrar o verdadeiro Deus. É na presença de Jesus que nós vamos encontrar o sentido diante da morte. É só na presença de Jesus. Muitos de nós, meus queridos irmãos, nós estamos como mortos-vivos, ou seja, nós vivemos como pessoas sem esperança, nós vivemos como pessoas sem fé, sem confiança, sem perspectiva de vida. Nós vivemos esperando a morte, ou muitas vezes chorando eternamente a morte daqueles que se foram. Nós vivemos como mortos-vivos. Jesus nos recorda que nós devemos esperar a vida e não a morte. Nós devemos esperar a vida eterna com Ele e não a nossa morte. Nós precisamos saber esperar com Ele. E Ele mesmo fala. E eu gostaria de realmente recordar mais uma vez no coração de vocês: eu sou. Quem é? O próprio Cristo. Jesus é a pessoa dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês estão entendendo isso? Ele não mente, meus queridos irmãos. Ele está nos dizendo uma verdade. Eu sou, quer dizer o quê? Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Quem crê, não adianta você só saber. Você precisa crer. Saber é diferente de crer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê é só para aqueles que creem, só para aqueles que realmente confiam. Quem crê em mim, mesmo que morra, olha, viverá. Mesmo que morra, o quê? O quê? Viverá. Quer dizer o quê? Em Cristo nós teremos vida. Mesmo que ele morra neste mundo, em Cristo ele viverá. Essa é uma certeza. Ai, Padre, morreu nos nossos corações, porque no coração de Cristo nossos irmãos, eles vivem para a eternidade.
Muitas vezes nós não conformamos, porque muitas vezes nós não cremos verdadeiramente. Às vezes comporta em nosso coração dúvida, incertezas. Nós muitas vezes diante da morte nós procuramos explicações, e não é procurar explicação, é procurar a pessoa de Jesus, é ir ao encontro dele. Tem gente que quer, padre, eu não entendo, padre, eu quero saber por que meu irmão morreu, por que minha irmã morreu. Eu falei, vai perguntar para Deus, porque muitas vezes nos falta fé. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Vocês entenderam isso? Todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, todo aquele que vive a vida em Jesus, que vive o projeto de Deus, que vive os planos de Deus e crê nele, mesmo que morra, não morrerá jamais em Deus. Aí o Senhor fala: crês isso? Porque não adianta só saber, é preciso crer. Só para aqueles que creem que eles vão perceber o sentido. Meus queridos irmãos, para os que têm fé, a vida não é tirada, mas é transformada. Isso nos ensina a igreja. A vida não é tirada, mas a vida é transformada. A morte é uma passagem para a vida inteira. Nós precisamos entender isso. Eu sempre pergunto: quem quer ir para o céu? Aí eu pergunto para vocês aqui: quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Eu. Se você não quer ir para o céu, você vai querer ir para onde? Para o inferno. Quem quer ir para o céu? Eu. Todo mundo quer ir para o céu. Aí quando o Senhor chama, olha, venha fazer parte do meu reino. Aí começa: mas fulano foi. Você queria que eu fosse para onde? Meus queridos irmãos, nós precisamos crer. Todos querem ir para o céu. Muitas vezes na nossa cultura católica brasileira, nós entendemos a morte como se fosse o fim, meus queridos irmãos. Tem muitos países, culturas, que eles celebram a morte porque eles entendem que é uma passagem para viver a vida em Deus. Eles celebram. Nós ficamos com choro e conforme. Parece que o mundo está acabando. Nós não entendemos o dia que um padre morrer. Eu não quero ver ninguém chorando, eu quero festejar, eu não quero é festa. Eu já deixei lá em Minas, ó, já mata 3 bois, entendeu? E ó, eu quero festa, porque gente, eu estou indo para onde? Com a graça de Deus eu quero ir para o céu e tem que festejar a minha entrada no céu. Não é ficar chorando, não. A saudade vai bater. A saudade é natural, a saudade é natural bater a saudade porque nós amamos. Mas não pode ser inconformismo, não pode ser uma dor como se fosse um luto constante, como se fosse uma morte, não. A passagem é vida em Deus, nós temos que celebrar a vida em Deus. Ou então, porque se a pessoa não foi para Deus, aí nós temos que chorar. Aí tem que chorar, porque é chorar do jeito dele. Já não tem mais nem jeito. Pode chorar à vontade, mas também não tem que viver no mundo, porque eu não tenho como fazer nada. Mas nós precisamos celebrar. Nós vemos quantos irmãos que batalharam, lutaram para viver a vida em Deus, e eles ganham agora, meus queridos irmãos. Eles ganham a morte. Jesus mesmo fala em João 14. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Está vendo? A gente se inquieta, a gente se perturba, a gente fica inconformado. Jesus fala: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, ou seja, creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse, eu vos teria dito. Ou seja,
Se não fosse verdade, ele nem teria dito. Será que Jesus mente? Não, graças a Deus, Jesus mente. Então, por que eu não sei? Não entendo o ser humano. Ele mesmo fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Quem é esse vós? Quem é esse vós? Vou preparar um lugar para você, meu filho. Para vós voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Ou seja, Ele nos quer junto dele. Ele não quer distante. Onde eu vou, eu também quero que você vá. Vocês entenderam isso? Lá eu vou preparar um lugar. E eu vos levarei. Quem não quer ser levado por Cristo vai ser levado pelo diabo. Então eu vou me preparar. Isso é certeza de fé. É o próprio Jesus, não é o Padre que está dizendo, a própria palavra. É o próprio Jesus dizendo para cada um de nós, para nos, meus queridos irmãos, mostrar a verdadeira fé. Aquilo que nós devemos crer, que nós devemos nos apegar, é nessas verdades, é nesses ensinamentos. Eu não sou o dono do tempo, meus queridos irmãos, e eu preciso repetir isso para que eu seja ajudado. Eu não sou o dono do tempo. Aí, segundo ponto que eu quero tratar sobre a herança. Eu vou embora e deixo uma herança. Mas a herança que Jesus nos ensina todos os dias não é a herança do dinheiro, não é a herança dos bens materiais, das propriedades, das posses, mas a herança do testemunho. Que herança eu deixarei como testemunho de vida? É uma bela pergunta a nos fazer. Que herança eu deixarei como fé? Ninguém é lembrado pelo que tem. Olha, fulano, você viu, mas deixou aquela mansão. Isso esquece. Todo mundo esquece. O que é recordado é a herança. Olha, mas aquela senhora, mas ela mesma, uma pessoa tão dedicada à igreja. Ela servia, ela estava ali diariamente. Ela tinha uma alegria enorme no coração. Olha, fulano era uma pessoa boa. As coisas boas nós recordamos, por isso nós recordamos o nosso Senhor, porque Ele passou por tudo fazendo bem. Tia Sandra, não é que quer dizer que eu estou falando, não. Eu falo assim: qual é a herança que nós deixamos? Todos nós temos um bom exemplo, mas Tia Sandra, todo mundo fala. A gente vai no campo, qualquer lugar: Tia Sandra é de lá. Por quê? Porque a gente percebe que, mesmo diante de tantas limitações da vida, a pessoa estava sendo servida. Não é fácil, todo mundo aqui serve, mas nós precisamos exaltar. Todas as vezes que o Padre colocou o jeito, nós precisamos limpar a igreja. Servia, Tia Sandra abria, ela bateu no portão, a primeira abria, a gritar no portão, não sei o quê, e eu tinha que me abrir. E ela, às vezes, mesmo com as suas limitações, ela estava aqui raçando bolo, limpando, fazendo isso. Todo encontro ela quer trabalhar. Até difícil para o Padre, às vezes, eu falo: Tia Sandra. Às vezes ela está porque ela quer trabalhar na máquina, no HC, no JC, no SC, todo encontro ela quer servir. E ela vai ser lembrada. Não quer dizer que nós estamos desejando mais que ela vive, que ela possa viver eternamente, muito tempo. Mas quando eu olho a Tia Sandra, eu odeio minha avó. Olha a Dona Ana, que minha avó, às vezes, meus queridos irmãos, na sua limitação, minha avó estava, às vezes, com um andador. Ela levava 1 hora para chegar à igreja. Mas ela ia 1 hora antes, ela ia devagarzinho, mas ela não deixava de encontrar com Jesus. Porque ela fala: é em Jesus que eu tenho a ressurreição. E todo mundo, passava 100 pessoas, ô Tiana, e ela estava ali, dando o seu testemunho. A herança que ela deixou na cidade dela para aquele povo
foi o testemunho de fé, foi a perseverança, foi a fidelidade a este Deus. E eu creio firmemente que ela está hoje na glória dos céus. Eu creio, pelo testemunho, pela herança que ela deixou. A herança é o nosso testemunho que nós vamos deixar. Não são as posses, não são as propriedades. Às vezes as pessoas vão igual, sabe aquela questão igual o urubu em cima de camisa? Vai todo mundo brigando, criando divisão. Não é esse o projeto de Deus, porque tudo é passagem. Ninguém carrega carro, ninguém carrega casa, ninguém carrega nem a sua própria roupa. Ninguém leva. Ninguém leva nada. Nós precisamos, meus queridos irmãos, fazer crescer o nosso tesouro, que é o nosso testemunho. A nossa herança é o nosso bem que nós deixamos na vida do outro. Ou seja, nós não perdemos, mas nós ganhamos intercessores. Eu creio firmemente que minha avó, ela é uma intercessora. Ela tanto me alertava, ela tanto me aconselhava. E todos, meus queridos irmãos, eles fazem parte da comunhão dos santos. Ou seja, ninguém perde nada, nós ganhamos intercessores juntos de Deus. Essas pessoas que são chamadas, elas se tornam intercessores. Nós temos que pedir a elas forças. As pessoas, elas continuarão vivas pelo testemunho, pelo nosso testemunho. Nós muitas vezes não refletimos nós. Olha, João, filho de Dona Ana, olha o Padre Eduardo, filho do Senhor João, filho. A gente carrega a identidade, a gente carrega os valores familiares. Então, olha, Jesus, o filho de José e Maria. Então, nós continuamos ainda levando a herança. E para concluir, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: o que nós precisamos entender? Se nós, desde o início, entendermos que nós aqui somos estrangeiros, nós sofreríamos menos. Se alguém pergunta qual é a sua cidadania, o que você falaria? Qual é a sua cidadania? Qual é a sua cidadania? Qual é a sua cidadania? Se não é brasileiro, você é o quê? Por exemplo, australiano? Qual é a sua cidadania? Se você não sabe, isso é a cidadania, está difícil. Qual é a nossa cidadania em Deus? Nós somos do reino. A minha cidadania na igreja é ser do reino. Ou seja, tem aquela música: sou estrangeiro aqui, o céu. Tem gente que não sabe, o ministério sabe, né? Vamos deixar o ministério para cá? Presta atenção. Sou estrangeiro. Vocês vão prestar atenção, vocês vão ouvir. O nosso lugar é no céu. Então nós precisamos corresponder como filhos do céu. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde eu vim. Você veio de onde? Quem te criou? Se Deus te criou, você é de onde? Do céu. Ou seja, sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim. Então eu venho de onde? Céu. Eu venho do céu. É de onde vim. É para onde
para vocês o prazer. Eu sou estrangeiro aqui neste mundo. Sou estrangeiro aqui. De onde você vem? Eu venho do céu. É lá, é de lá que eu vim. É lá que eu irei voltar. É onde eu quero morar. Jesus fala: eu vou, mas eu vou, porque eu quero vocês comigo. Essa é a certeza, por isso que nós celebramos hoje. Todos os nossos irmãos que foram chamados, eles voltaram para o lugar de onde eles vieram. Ninguém de nós pertence a este mundo. Por mais que você fale: ah, eu não vou, não adianta desesperar, eu não vai me levar. Não adianta. Você não pertence a este mundo. Você entendeu? Você não pertence a este mundo. Você não é daqui. Porque se você fosse daqui, você iria permanecer aqui. Ninguém permanece no lugar. Quando existe, não é só uma comparação. Os países que estão em guerra, tem os brasileiros, todos eles estão retornando, porque eles não são de lá, eles são daqui. Você precisa voltar à sua origem. Nas situações que nós vamos vivenciando, nós vamos sendo chamados. Espera aqui, volte para a sua casa, você não é daqui. Nós precisamos rezar por Israel, amados. Quantos brasileiros estão retornando? Porque eles não pertencem ao país, eles pertencem ao Brasil. Então nós precisamos entender que nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao céu. E é para lá que deve ser o desejo do nosso coração voltar. Mas tem muita gente que às vezes querem permanecer. Ah, não, Pai, eu quero ficar. Quem quiser ficar, eu mesmo quero ficar, viu? Quem quiser ficar, me fale, que nós vamos já registrar. Meu Senhor quer ficar, ela quer ficar. Então tá bom, deixa eu receber a tribulação. E quem quiser ficar, depois me fala. Não, eu mesmo quero ficar aqui. Deus me livre de ficar de Deus. Só estou aqui de passagem, cumprir a minha missão. Mas é para lá. E nós precisamos entender para nós não sofrermos também. Eu também, meus filhos, você acha que não é fácil? Não, às vezes eu sofria, meu Deus, a gente vai desesperar, a gente não quer. Mas quando a gente começa a entender a palavra de Deus, começa a entender que a vida não se resolve por Deus, a gente sofre menos. Eu falo: Senhor, Senhor, tanto eu estou fazendo, Senhor. Se for da tua vontade, me chama. Mas como São Paulo fala, enquanto Deus está com ele, é a melhor das coisas. Mas enquanto ele não te chama, eu vou continuando minha missão. Não cabe a nós tirarmos a vida. Se ele deu, cabe a ele tirar as nossas vidas. Não é tirar, mas transformar. Porque Deus não tira a vida de ninguém. Deus transforma em vida eterna, para sempre. Ou seja, nós vivemos aqui uma vida limitada. Em Deus nós vivemos uma vida eterna, eternamente. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenderam? Não vem ninguém chegar para mim desesperado. Eu vou falar assim: ó, vai lá nos pés de Jesus, vai se ajoelhar, busque a Ele, não venha em mim. Eu estou olhando a cara de todo mundo aqui, depois ao que vier, ai, Pai, eu não entendo. Querer explicação, eu vou te falar: vai lá, dobra os seus joelhos diante de Jesus. É nele, é na pessoa dele que nós encontraremos as explicações. Às vezes a gente vai correndo para o Pai, acha que o Pai tem explicação para mim. Pai, eu queria entender, Pai, eu quero uma resposta. Aí eu falo: quem tem a resposta é só Jesus. Às vezes o Pai pode colocar o Pai cada uma, né? Vai lá em Jesus. Ele me chamou, Ele te chama também. Amém? Então vamos para o nosso ofertório e possamos ofertar as nossas vidas, ofertar naquele
o seu coração, a sua vida, essas pessoas ao nosso